Meus queridos, eu queria pedir para vocês, nos próximos minutos, um pouquinho só da sua atenção. Eu queria compartilhar uma palavra que ela é rápida e, se você puder, que você abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, no capítulo 10. 1 Crônicas no capítulo 10. Porque eu vim meditando essa semana nessa passagem, no capítulo 10 e no capítulo 11. Porque eu e você conhecemos pessoas que você olha e você fala assim, do ponto de vista humano, não tem por que aquela pessoa não ser bem sucedida. Você provavelmente conhece alguém que você fala assim, poxa, aquela pessoa ali tem tudo para dar certo, mas não dá certo. Ali era para ser a pessoa abençoada, era para a pessoa estar arrebentando na vida, mas não dá certo, as coisas não funcionam. Saul, o primeiro rei de Israel, ele é uma dessas pessoas. A Bíblia fala que quando o povo pediu a Samuel para que fosse colocado um rei lá em Israel, Samuel ungiu Saul meio que por aclamação popular. E Saul, de fato, ele tinha todos os atributos humanos que o qualificariam para ser uma das pessoas mais bem-sucedidas. Ele era alto, ele era jovem, ele era bonito, ele era inteligente, ele era humildão. Quando foi colocado para ser coroado como rei, ele se escondeu. Ele era querido pelas pessoas, ele vinha de boa família. Tinha tudo que você pode imaginar, ele tinha. No entanto, o reinado dele fracassou. O capítulo 10 de Crônicas, ele vai contar a história de como Saul morreu. Só que bem antes disso, ele perdeu a coisa mais importante que ele tinha. Ele perdeu a presença de Deus, ele perdeu a bênção de Deus. Porque ele era desobediente, ele não ouvia a voz de Deus. Deus falava, Deus orientava e ele fazia as coisas do jeito dele. O profeta, o líder religioso, espiritual falava, ele não ouvia, ele não dava atenção, ele fazia o que ele queria. Além dele ter perdido Deus, que era a coisa mais importante que ele tinha, ele começou a perder estabilidade, ele perdeu a sanidade, ele perdeu guerras. E na última guerra que ele perdeu, que é o que conta no capítulo 10 de 1 Crônicas, a situação ficou tão terrível que ele, com medo de ser pego pelos inimigos, ele se mata. Ele pede para que o escudeiro dele o mate, mas o escudeiro dele não tem coragem de matar ele, então ele mesmo pega a espada e se mata. E o escudeiro dele vê o problema que está acontecendo e se mata também. E os cavaleiros, o exército de Saul, quando vê que a guerra está sendo perdida, foge. Eles não só fogem da batalha, eles fogem de Israel. Eles fogem da terra que Deus havia prometido e dado àquele povo. E aí os povos inimigos, eles entram na cidade de Jerusalém. Eles entram naquela região ali e não tem ninguém, porque o pessoal começa a ver, Saul morreu. Saul morreu. O exército fugiu. Eu vou ficar aqui fazendo o quê? Eu vou embora, eu vou correr. Então, quando os filisteus entram naquela região, eles entram lá para roubar, para saquear, só que eles não encontram ninguém. Então eles falam, vamos morar aqui, vamos viver aqui, tá bom demais, deixaram tudo prontinho pra gente, e eles decidem morar lá. É a pior coisa que poderia ter acontecido para um rei. E esse era um rei que tinha tudo para dar certo. Porque ele poderia ter tido um reinado completamente bem sucedido se ele tivesse colocado Deus como prioridade na vida dele. E Deus sabia disso porque quando Deus se estressa com Saul, ele já avisa para Samuel. Não nosso amado Samuel que está aqui na transmissão, pessoa querida, mas o profeta. Samuel também é profeta, mas estou falando do profeta lá da Bíblia. Deus fala com o profeta, olha,
cansei de Saul, eu não aguento mais ele. Pelo amor de mim, que eu não aguento mais esse cara fazendo besteira. Eu vou ungir alguém que me escute. Eu vou ungir alguém que priorize a minha palavra, a minha vontade. Então Samuel unge Davi enquanto Saul ainda é rei. Porque Deus já tinha destronado Saul e já tinha designado o reino de Israel para Davi. E aí acontece um caminhão de coisas na vida de Saul que culmina com o capítulo 10 de 1 Crônicas, com Saul perdendo tudo. Aqui ele perde tudo. Ele já não tinha Deus, ele perde a guerra, ele perde os filhos, ele perde a vida. Ele já não era muito bom das ideias aqui nessa altura. Seus exércitos fogem, ele perde o controle da cidade. Os filisteus, os povos adoradores de Dagon, eles pegam o corpo de Saul, repartem em partes e levam para as cidades onde eles dominam para mostrar, olha aqui, o nosso Deus, o Deus deles, Dagon, o nosso Deus é tão bom que nos deu o rei de Israel. Saul foi morto em nome de um Deus inimigo e os restos do corpo dele foram expostos para mostrar que o Deus inimigo, que o Deus dos filisteus era superior ao Deus de Israel. Olha o nível, olha o problema que estava acontecendo aqui no meio desse povo. Porque um homem que tinha tudo para dar certo, que todo mundo olhava para ele e falava assim, esse cara aí com certeza, esse aí é abençoado, esse aí vai ser bem sucedido, vai estar tudo bem. Não ouviu Deus. Ele teve a oportunidade de ouvir a vontade de Deus e obedecer, e ele não fez. E o contraste de Saul e de Davi é gritante, é impactante justamente por causa disso. Porque Davi tinha as mesmas capacidades e qualificações que Saul. Saul era bonito? Davi também era. Saul era um moreno alto, bonito e sensual, como diz lá a música popular. Davi era um ruivo, de olhos claros. Saul era de boa família e Davi também era. Saul era guerreiro, Davi era lutador, que tinha vencido o leão e o urso quando pastoreava as ovelhas de Jessé. Então os dois tinham qualificações. Mas por que um reinado deu certo e um reinado deu errado? Porque um ouviu a vontade de Deus, ouviu a voz de Deus e obedeceu. O outro ouviu a voz de Deus e não obedeceu. Então quando você olhar para a vida de pessoas, e talvez eu esteja falando com pessoas aqui que tem um plano, você tem algo na tua vida que vem da parte de Deus, querido, e eu conheço muitos de vocês que estão me ouvindo aqui nessa manhã, e eu sei que Deus tem planos maravilhosos para a tua vida. Ou talvez alguém já tenha dito para você, pô, mas você é um abençoado, você tem tudo para dar certo, você vai bombar, você vai arrebentar, você vai ser nota 10. Então eu quero te encorajar nessa manhã a aprender, não comigo, que eu sou parâmetro não, mas com Davi, princípios que vão tornar a minha e a sua vida abençoadas. Logo no final, é muito interessante se você olhar o capítulo 10 de 1 Crônicas, lá no finalzinho, o próprio autor de 1 Crônicas, ele já emite uma opinião, ele já mostra claramente por que as coisas de Saul não deram certo. Se você for ler lá 1 Crônicas, capítulo 10, no versículo 13, ele vai encerrar o capítulo falando assim, 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, fala assim, assim morreu Saul por causa da sua transgressão com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. O autor de Crônicas não acha que Saul perdeu a guerra, que Saul enlouqueceu, que Saul foi mal aconselhado, que Saul teve problemas políticos. O autor de Crônicas, ele é enfático, objetivo e decisivo. Saul morreu porque não ouviu a palavra de Deus. Ele não obedeceu, ele transgrediu, ele desobedeceu, ele afrontou o Senhor, que tinha dado a ele orientações e ele não obedeceu. Então, fica bem claro qual foi o tipo de comportamento, quais foram as decisões, qual foi o caminho que Saul escolheu e o que ele colheu do caminho que ele trilhou.
E aí, imediatamente, no capítulo 11, a gente vê o povo de Israel ungindo Davi como rei. E é aqui que eu queria que a gente focasse rapidamente nessa manhã, o que aconteceu na vida de Davi e o que nós podemos aprender para as nossas vidas. Versículo 14 de 1 Crônicas, capítulo 10, fala assim: E não buscou o Senhor, pelo que matou e transferiu o reino a Davi, o filho de Jessé. Eu já expliquei isso aqui. E aí, capítulo 11, versículo 1. Então todo Israel se juntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazia sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo de Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel. Até aqui, rapidinho, depois a gente continua a leitura. Olha o que aconteceu. Eu não li no capítulo 10, mas alguns homens que não estavam naquela região, mas eles estavam nos arredores, mas eram homens tementes a Deus, souberam do que aconteceu e eles foram atrás e deram um jeito de pegar os restos mortais de Saul, fizeram um funeral apropriado, fizeram um jejum de 7 dias e fizeram o que tinha que fazer para encerrar a trajetória de Saul. Mas, imediatamente, Israel não tem rei. As pessoas sabiam que Deus já havia ungido Davi como rei, como substituto de Israel, de Saul. Que Saul não tinha mais a autoridade dada pelo Senhor, e já tinha sido dado para Davi. Então o que eles fazem? Eles vão até Davi e falam: olha, você é o nosso rei agora, Saul morreu, você é o nosso rei. Mas eles falam uma coisa interessante: nós de fato já sabíamos que antes, mesmo quando Saul era rei, você era quem entrava, quem fazia entrar e sair em Israel. Olha só, eles sabiam que, de maneira operacional, de maneira prática, a pessoa que estava guiando o povo naquele momento de loucura de Saul era Davi. E Davi já tinha sido ungido. Então, espiritualmente, Deus já tinha dado autoridade a Davi. Samuel já tinha ungido ele com azeite. O Espírito Santo já habitava nele, nós sabemos disso. E o povo já via as atitudes de Davi operacionalmente dando soluções, resolvendo os problemas daquela época. Só que Davi não clamava para si o trono. Ele podia arrumar uma confusão com Saul, se ele quisesse. Só que aqui a gente já começa a ver a diferença de atitude entre Saul e Davi, porque Davi tinha a prerrogativa, ele tinha a autoridade, ele tinha a unção de Deus, mas ele se portou de maneira humilde. Ainda que ele fosse o líder, ele atuou como servo. Ele foi servo de Saul, ele trabalhou na casa de Saul. Ele foi perseguido por Saul. Ele foi considerado inimigo. Por 2 vezes a Bíblia conta que o próprio Saul tentou matar Davi. E todo tipo de problema aconteceu e Davi se portou com humildade e esperou que as coisas se colocassem em situação ideal para que Deus pudesse cumprir na vida dele aquilo que tinha prometido. Você já entendeu, eu não preciso nem explicar. Mas eu vou explicar porque às vezes você estava dormindo aí, você estava olhando para o telefone e não prestou atenção. Vou explicar. Davi é um exemplo para mim e para você, porque eu e você também temos um chamado vindo da parte de Deus. Eu e você também fomos batizados. O Samuel jogando azeite e colocou sobre a vida de Davi é um símbolo do batismo. Imediatamente isso, o Espírito Santo veio sobre a vida de Davi, assim como nós recebemos o Espírito Santo no momento do batismo. E então Davi começa uma caminhada, uma jornada em direção ao quê? A um propósito que Deus tinha estabelecido na vida dele. Assim é na minha e na sua vida. Deus não te colocou aqui nesse mundo que lhe dá passeio. Deus não te colocou aqui no mundo de espectador. Você tem um chamado, você tem um propósito, você tem uma missão. E você está numa jornada, você está numa caminhada. Para que no momento ideal, no momento oportuno, você seja colocado no lugar onde Deus quer que você esteja. Só que aí, por que você nunca chega naquele lugar? Porque muitas vezes você deveria estar servindo e você não está.
Muitas vezes você tem a oportunidade de abençoar o próximo sem ninguém ver, querido, e você não faz. Você só quer a honra. Não. Davi poderia falar, não, agora eu vou sentar aqui, ó. Antes eu era pastor, eu era o menor da minha casa, eu era tripudiado pelos meus irmãos, ninguém me levava a sério. Agora que Samuel me ungiu o rei, o que eu vou fazer? Eu vou sentar aqui e vou esperar o trono. Se Saul morrer, vão me chamar aqui, eu vou cruzar meus braços, eu vou comer, eu vou beber, porque Deus prometeu, Deus vai cumprir. Não é assim que funciona, querido. Não é assim que funciona. Deus ungiu Davi. Ele passou por um caminhão de problemas. Ele, inclusive, teve a oportunidade de matar Saul e ele não matou. Nem vou contar a história lá da caverna do Adulão, que aquela história é engraçada demais. Mas eu recomendo que você leia depois, se você quiser dar uma risada. A história é boa, é uma história bonita, engraçada da Bíblia. Saul está lá em posição desprivilegiada e Davi tem a oportunidade de matar ele, não mata. Por quê? Porque Davi sabia, eu tenho que fazer a minha parte, porque no momento oportuno Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu. Só que a gente acredita que porque Deus prometeu coisas, a gente tem que sentar. Não, agora a minha vida é vida de rede. Eu não tenho mais luta espiritual, eu não tenho que crescer, eu não tenho que aprender, eu não tenho que me aperfeiçoar, eu não tenho que mudar, eu não tenho que melhorar, eu não tenho que cuidar de ninguém, eu não tenho que servir ninguém. E aí, querido, a promessa não se cumpre. O teu propósito nunca é alcançado. Deus não age na tua vida. Por quê? Porque Deus está assim. E aí, filhão? Vambora? Vamos agir? Vamos se mexer? Vamos fazer? Vamos querer? Vamos acontecer? Você está dormindo, você está brisando aí. Davi não era desses. Davi não era desses. Ele se colocou em condição de humildade, mesmo sendo ungido como rei. Mesmo sabendo que Deus havia destronado Saul, Davi respeitava Saul como rei e obedeceu, e se colocou como servo, e se colocou como funcionário. Por que tu não recebe honra da parte de Deus? Porque você quer honra da parte dos homens, querido. Você tem que aprender. O caminho do relacionamento com Deus começa na humildade. Começa com você servindo. No tempo oportuno, Davi não precisou falar para ninguém. Os próprios líderes, os anciãos, chegaram à volta dele e falaram: olha, Saul morreu, a gente vai te ungir rei. Mas a gente já sabe que em vias práticas, você é quem manda. Nós já sabemos como é que você opera, nós já sabemos das tuas qualificações para reinar, porque nós já vimos você trabalhando. Que exemplo Davi tem para nos ensinar sobre como nós devemos agir na nossa vida espiritual. Porque Davi foi escolhido por motivos como esse. Ele não buscava agradar os homens, mas Deus era a sua prioridade. E tanto é que Deus era a sua prioridade que ele servia aos homens, confiando que Deus, no momento oportuno, faria aquilo que havia prometido. Assim é na minha e na sua vida, querido. Nós precisamos aprender a servir. Nós precisamos aprender a esperar. Nós precisamos aprender a confiar. Esperar não é algo que você faz parado, sentado, passivo, dormindo na rede, mas é algo que você faz em movimento. Eu espero que Deus haja sendo a ação de Deus na vida do outro. É assim que funciona. Essa é a lei de Deus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Jesus, que era o maior de todos, ele vai para a última ceia com os discípulos e ele faz o quê? Ele lava os pés. Ele serve. Ele reparte o pão. Ele repartiu o pão com Judas. Ele repartiu o pão com Judas. E você? Você não atura nada. Você não aguenta nada. Acontece qualquer coisinha, tu já fala assim: ah, Deus me abandonou. Vou apostatar, vou desviar, vou cair, vou pro mundão, vou começar a beber, fumar, vou pro boteco. Aí depois do que reclamar, querido. Não sejamos como Saul. Sejamos como Davi, que tinha um coração perante Deus. E aí, olha como é que a coisa muda de figura. Porque Davi é ungido rei. Os anciãos, as pessoas que estavam ali na região, vêm até Hebrom, onde Davi está estabelecido,
e fala: Davi, você é nosso rei. Então agora tem um caminhão de problemas pra você resolver. Davi não tem nada de bom aqui como rei. Olha só que interessante. Deus prometeu que Davi ia ser rei. Deus aqui está cumprindo. Ele é ungido rei. Mas a vida de Davi é fácil? Agora que o problema vai começar. Por quê? Israel está sitiada. Os filisteus estão morando em Jerusalém. Estão adorando outro Deus. Estão tripudiando do Deus de Israel. Davi tem que reunir todo mundo e reconstruir tudo que Saul destruiu. Tudo que Saul perdeu. E o que Davi faz? Ele enfrenta. Ele fala: bom, é para resolver? Então vamos resolver, ué. É isso que caiu no meu colo? Vambora. Foi para isso que eu fui chamado. É porque às vezes a gente acha que o nosso propósito é o fim. Às vezes a gente acha que quando Deus coloca a gente numa jornada, ou quando Deus diz pra gente: olha, o teu caminho é esse aqui, quando a gente chega na condição, a gente fala: opa, cheguei, hein? Aqui era onde Deus queria que eu tivesse. Aí a gente acha que é o quê? Sombra e água fresca. Carros, iates, dinheiro, igual aquele desenho do Pica-Pau. Mulheres, a gente acha que é isso. Mas é o contrário, querido. Quando a gente é colocado na condição onde Deus espera que a gente esteja, é porque a gente tem que ser o que Deus espera que sejamos. E muitas vezes é aí que começa o problema, e a gente não tem a maturidade espiritual de entender isso. De entender que quando a gente é colocado na condição que Deus prometeu que nos colocaria, tem uma casa para ser arrumada, tem um reino para ser construído, tem um reino para ser restaurado, tem uma família, tem um relacionamento, tem um trauma, tem um passado, tem um pecado, tem alguma coisa que precisa ser colocada no lugar. E Deus te ungiu, Deus te comissionou, Deus te colocou com condições para que naquele momento você seja a ferramenta que Deus vai usar para resolver o problema. E aí sim, é ladeira acima, é escada acima, aí sim começa a bênção. Só que muitas vezes, querido, a bênção só vem depois da luta. E é assim a nossa vida. Deus prometeu que Davi seria rei. Deus cumpriu. Onde é que o problema de Davi se resolveu? Pelo contrário, aqui é que a coisa vai ficar mais complicada. Mas olha como Davi lida com isso. Vamos continuar nossa leitura. 1 Crônicas, capítulo 11. A gente leu até o versículo 3. Vamos ler do versículo 4 em diante. E partiu Davi, 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 4. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, moradores da terra. Eu estava falando filisteu, mas era jebuseu. É uma galera toda complicada, eu sempre embolo os nomes. Ferizeu, jebuseu, eteu, fariseu, filisteu, filho dos teus. Eu não decoro os nomes todos, um dia eu vou decorar. Tá bom? Me perdoa que eu embolei o nome aqui. E disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém, Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi, porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. Até aqui, versículo 6. Davi junta o povo de Israel e vai até a direção de Jerusalém. Ele fala: a gente tem que tomar a cidade de volta. Quando ele chega lá, o povo fala: ó, Davi, vou devolver não. A gente tá gostando de morar aqui. Eu sei que era a cidade de Saul, mas Saul perdeu a guerra, a gente ganhou a guerra, então a gente vai ficar aqui, tá bom? Não vamos entregar a cidade para você, não. Davi, ele consegue tomar uma fortaleza em Sião, ele chama aquele lugar de cidade de Davi, ele reúne os guerreiros, ele reúne os soldados e fala assim: nós precisamos tomar aquela cidade de volta. E isso aqui é sensacional. Porque Davi ainda estava se consolidando como rei. Ele ainda não tinha um exército formado. Ele ainda não tinha uma hierarquia estabelecida. Então ele faz uma coisa sensacional. O que ele faz? O primeiro de vocês que conseguir bater num deles vai virar chefe e capitão. Olha só, ele junta todos os soldados e fala: a gente vai guerrear com eles lá. Quem chegar primeiro, quem bater primeiro num deles, já vai ser promovido. Vai virar capitão e vai virar chefe. E aí como é que é o nome dele, meu Deus? Joabe. Joabe, que não é besta nem nada, faz o quê? Eita, agora é minha hora. Joabe sai correndo
todo mundo em guerra, Joabe na frente, igual maluco, rodando a espada. Os jebuseus veem aquilo lá, começa a guerra, e é óbvio que os israelitas, os hebreus, vencem os jebuseus e tomam a cidade de volta. Por quê? Porque Davi sabia encorajar aqueles que estavam com você, com ele. E você precisa aprender isso na tua vida também, querido, porque mesmo quando você for colocado para fazer algo que é da vontade de Deus, nem sempre, na maioria das vezes, você não vai conseguir fazer sozinho. Porque às vezes a luta é grande. Olha, imagina, Davi, você é rei, tá bom? Agora resolve tudo aí sozinho? Não tem como. Na minha vida e na sua vida também é assim, porque às vezes você vai se deparar com situações que você não consegue resolver sozinho. E você precisa de pessoas para te ajudar a vencer as suas batalhas. Seja para te apoiar, seja para ir na frente batendo, querido. E Davi sabia disso. E ele sabia muito bem como encorajar as pessoas. Ele sabia como apaixonar as pessoas. Ele sabia como ganhar, como conquistar o respeito, a admiração das pessoas ao redor dele. Porque ele propõe uma coisa simples. Ele fala, vamos ver quem tá afim mesmo. Quem tá afim, chefe, é quem vai na frente. Não é quem dá ordem. E ele descobre rapidinho quem era chefe, quem tinha condições de ser líder, de ajudar ele nas batalhas. Teve um outro aqui, que eu esqueci o nome, daqui a pouco eu vou achar o nome dele aqui. O outro aqui estava tão empolgado que sozinho matou 300. Sabe os 300 de Esparta? Tem os 300 aqui, os 300 de Jebuseu aqui que foram com um cara só. Ele sozinho com a espada dele estava tão afim de virar chefe, estava tão afim de virar capitão do exército, que ele sozinho matou 300. O que eu aprendo com isso, querido? Eu preciso aprender a apaixonar as pessoas por aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu preciso aprender a mostrar para as pessoas que o propósito que Deus colocou na minha vida é bom para elas também. Eu preciso aprender a delegar. Eu preciso aprender a envolver pessoas. Tem gente que está sofrendo há anos com um projeto que às vezes que é de Deus, mas que está definhando, que está parado, que está estagnado há anos. Por quê? Porque a pessoa está assim, ó, agarrada, sozinha, lutando desesperada. Não, mas Deus falou que é meu, Deus falou que esse projeto é meu, Deus me ungiu, Deus vai resolver. E Deus está olhando para você lá de cima e falando assim, pelo amor de mim, filho. Pelo amor de mim, assim não dá. Que Deus está mandando gente. Só que nem todo mundo sabe o que Deus ensinou para você. Nem todo mundo sabe o que Deus tem contigo, querido. E não necessariamente você precisa dizer para todo mundo, mas você precisa aprender a encorajar. Você precisa aprender a motivar. Você precisa aprender a trazer as pessoas para aquilo que é bom para você. Uma das coisas mais erradas que a gente faz quando a gente prega o Evangelho de Jesus, quando a gente está evangelizando, é falar para aquele que não crê em Jesus sobre o inferno. Chega a ser engraçado eu ver isso acontecer. Olha, acho bom você aceitar Jesus na sua vida aí, viu? Acho bom você se batizar, ou então se você é batizado, você voltar aí, ó, você voltar aí para casa do Senhor, porque o inferno é quente. O inferno é escaldante. Tu vai arder no mármore do inferno para a vida toda. Se eu não sou crente e um cara fala um negócio desse comigo, eu falo, tá bom, filhão. Você não vai pro inferno? Tá bom, beleza, parabéns pra você. A gente erra quando a gente não sabe falar para as pessoas da bênção que a gente tem. A gente não tem que evangelizar as pessoas porque a gente tem medo de que aquela pessoa vá pro inferno. A gente tem que evangelizar as pessoas porque o que a gente tem é tão bom que a gente quer que aquela pessoa tenha também. Porque se você só fala de inferno, querido, parece que é você que só tá salvo porque tem medo do inferno. E não tem muito mérito nisso não, querido. Você vai até ser salvo, mas ó, você tá perdendo muita coisa.
Porque a salvação não diz respeito ao inferno. A salvação diz respeito a Deus. A salvação diz respeito à presença dele. A salvação diz respeito a uma vida espiritual plena na presença de Deus através de Jesus Cristo. E se você acredita que isso que você tem é bom demais, é maravilhoso, é a melhor decisão que você tomou, é a coisa mais maravilhosa da tua vida, aí você olha pra pessoa que não tem e você fala assim, cheguei, deixa eu te mostrar aqui, olha só que coisa boa que eu tenho na minha vida. A galera da Inodê faz isso. A galera da Jequiti, a galera da Avon. Tem ninguém me patrocinando. E a gente tem algo muito melhor do que Inodê, Jequiti e Avon e a gente não divulga. A gente não fala. A não ser que a tua vida espiritual seja realmente uma porcaria, querido. Aí é melhor tu não falar mesmo, não. É melhor tu ficar quietinho. Fica de cristão 007. Agora, se a tua vida é bênção, se você tem plenitude na presença do Senhor, se Deus é bom pra você, se a tua vida espiritual é boa, tu tá escondendo isso por quê? Pelo contrário, é aí que você tem que falar. Ah, tu não é crente não? Olha só, deixa eu te mostrar um negócio maravilhoso aqui chamado Jesus Cristo. Recentemente, antes da quarentena, teve uma pessoa que me procurou porque ela estava preocupada com o que Deus pensava a respeito do divórcio. Ela tinha alguns problemas no relacionamento dela com o marido e ela queria saber o que Deus falava a respeito do divórcio. E quando essa pergunta chegou até mim, eu falei, essa pessoa é cristã? Essa pessoa já foi batizada? Essa pessoa tem Cristo como Senhor? Essa pessoa vive na presença de Deus? Ela tem a certeza da salvação? Ela tem a garantia da eternidade na presença? Não. Então não interessa o que Deus pensa sobre divórcio. Eu não tenho que falar com ela sobre divórcio, eu tenho que falar com ela de salvação. E eu fui encontrar com aquela pessoa, nós falamos sobre divórcio, eu tinha que responder a pergunta, eu não tenho problema nenhum de responder, só que essa não era a minha prioridade. Porque ela tinha medo de se divorciar, porque ela leu na internet que se ela divorciasse, ela ia pro inferno, e que ela ia pro mármore do inferno, aquela coisa toda. E o assunto não é esse, a prioridade não é essa. A sua prioridade tem que ser, olha, como é que tá a tua vida com Deus? Como é que tá a tua salvação? Como é que tá a tua alma? Você tá perdendo algo muito bom porque você tem medo. E a nossa vida cristã não pode ser pautada pelo medo, queridos. Se a sua vida cristã é pautada pelo medo, para agora. Tem que recomeçar, volta aí umas etapas e procura alguém e fala, eu tenho muito medo do inferno. Eu só sou crente porque eu tenho medo do inferno. Porque eu tenho a vontade de beber e fumar, eu só queria estar no boteco, ouvindo sofrência, fumando e bebendo, mas eu não faço porque eu tenho medo do inferno. Você está indo no lugar errado, você está fazendo tudo errado. Porque não é isso o Evangelho. O Evangelho é vida. O Evangelho é vida em abundância. O Evangelho é a presença de Jesus. É o Espírito Santo transbordando em você. É Jesus Cristo cuidando de você. É você andar pelo caminho da luz. É você ter esperança. É você ter expectativa. É você ter novidade de vida. É você ter paz que excede todo entendimento. Tu tá aí com medo do inferno? Esquece o inferno. Foca em Deus. Foca em Deus. Porque vai chegar um dia que Deus é tão bom e Ele transborda da tua vida de uma tal forma que o evangelismo vai ser uma coisa natural na tua vida. Tu não vai pensar assim, eu tenho que evangelizar aquela pessoa ali. Não! No dia a dia, na conversa, a pessoa vai olhar pra tua vida e vai falar assim, mas peraí, não é possível. Eu falo que tem um problema e você fala que resolveu esse problema em Cristo. Eu falo que eu tô numa luta e você fala da palavra de Deus, a palavra de Deus tem solução. Eu falo que eu tô com um problema no meu passado e você fala que o teu passado foi pregado na cruz em Cristo. Eu falo do medo que eu tenho da doença e você fala que você não tem medo da morte. Peraí! Me explica esse negócio. Essa deve ser a nossa conduta, queridos. Davi tinha isso. Davi sabia o que ele tinha com Deus. Davi sabia o que Deus tinha prometido para ele. Então, para ele, encorajar os outros era mole. Davi inspirava pessoas por sua humildade e por seu comprometimento com a vontade de Deus. E tamanha era a vontade de Davi de agradar a Deus, de ser um exemplo, de inspirar pessoas, de fazer o que é certo, que
esse capítulo de 1 Crônicas, capítulo 11, conta uma história sensacional. Eu vou ler rapidinho para você, eu vou encerrar com isso aqui. Obviamente, Davi toma a cidade e Davi estava na fortaleza dele e aí aconteceu a seguinte história. Deixa eu achar aqui rapidinho. No versículo 16 de 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 16, fala assim, e 16 em diante. E Davi estava então no lugar forte, o alojamento dos filisteus estava então em Belém. Olha bem, os jebuseus tinham tomado Jerusalém e os filisteus, aqui que eu me embolei, estavam em Belém. Davi estava na sua fortaleza e ele queria expulsar os filisteus de Belém. Versículo 17. E desejou Davi e disse: quem me dará a beber da água do poço de Belém que está junto à porta? Então aqueles três romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água do poço de Belém que estava à porta, e tomaram dela e trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor, e disse: nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue desses homens com suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles três valentes. O que aconteceu aqui? Vou explicar rapidamente para você. Davi estava na sua cidade fortificada, na sua fortaleza. Ele já havia resolvido o problema de Jerusalém e agora ele precisava resolver o problema de Belém, que havia sido dominada pelos filisteus. Jerusalém tinha um problema, aquela região ali ao redor de Jerusalém tinha um problema que só foi resolvido já com Esdras e Neemias, aqui uns 400 anos depois, que era um problema de água. Porque são cidades no monte e não tem uma fonte, ou pelo menos a fonte dali não dava água suficiente para todo mundo beber água com qualidade. E Davi, que era belemita, nós sabemos muito bem, a família de Jessé morava em Belém, eles bebiam água de um poço, que trazia água fresca, água geladinha. Quem já bebeu água de poço aqui sabe. Eu que sou lá dos idos de Imbariê, bebi muita água de poço, sofrendo lá com aquela bomba para ligar aquele poço, feliz. Sei como é que é, aquela água geladinha, fresquinha, delícia. Então Davi tá lá na sua fortaleza e ele fala assim: eita, que vontade que eu tô aqui de beber uma água, viu? E uma água boa, água fresca, geladinha. E ele lembra da água do poço de Belém. E aí, olha só. Ele tem três chefes, três valentes, três guerreiros que o amam, que o respeitam, que o admiram, que vencem guerras junto com Davi. Eles ouvem Davi falando: poxa, eu queria tanta aguinha fresquinha. E eles falam: vamos agradar Davi. E aí o que eles fazem? Eles se arriscam. E eles vão escondidos até Belém. Eles escondidamente pegam água do poço, tomam um golinho, que de bobo eles não têm nada, enchem a garrafinha e voltam e levam. Davi, ó que beleza, ó. Você não queria uma aguinha fresquinha? Olha a água que a gente trouxe. A gente foi lá em Belém, onde os filisteus estão tomando conta, e nós conseguimos pegar água para você. Eles ficam felizes. Eles querem agradar Davi, o rei, o guerreiro que está ali vencendo e resolvendo os problemas. Davi já tinha colocado eles como líderes, como capitães dos exércitos, e eles fazem mais, eles fazem além. E aí Davi toma uma atitude surpreendente. Davi poderia falar: se sou eu falo logo: eita, que eu escolhi muito bem esses chefes, hein? Escolhi bem, eu sou bom, tá dando tudo certo. Tá dando tudo certo. Então, agora é hora de curtir, é hora de comemorar, é hora de celebrar, porque Deus está no negócio. Mas Davi pega a água e derrama. Só que ele não derrama à toa. Ele derrama diante do Senhor. O que ele está dizendo com essa atitude aqui? Primeiro, o que ele recebe de bênção, ele consagra ao Senhor. Só isso aqui eu podia ficar meia hora falando, mas eu já sei que você entendeu. Que tem coisa que você recebe, querido, que não é para você. Tem bênção que a gente recebe que é para multiplicar. Tem bênção que você recebe que é semente, que ela serve para você consagrar diante de Deus, para você agradecer, para você devolver para Deus. Davi recebeu aquilo que ele pediu, aquilo que ele
queria, que ele precisava. E aí o que ele faz? Ele entrega para Deus. Muitas vezes eu e você não somos abençoados porque nós não temos esse coração. Porque Deus sabe que no dia que Ele te abençoar, o que você vai fazer? Eita, que essa bênção é minha aqui, agora eu vou pegar aqui e vou sumir. Aí você sai da igreja, aí você esquece teus irmãos em Cristo, você esquece que te abençoou, você esquece que Deus usou para te abençoar, você esquece até de Deus. E aí você vai lá, ó, fica assim, ó, agarradinho na bênção. Você parece o Sméagol do Senhor dos Anéis, sabe qual é? Que tu fica assim, ó, meu precioso. Porque você esquece do Deus que te abençoou. Davi não dava esse mole. Davi não errava desse jeito, não. Ele pegou a bênção que ele nem sabia que ia receber. Uma surpresa. Veio de onde ele não esperava. E deu para Deus. Senhor, receba essa água aqui. É oferta, ó. Ofertei, sacrifiquei, é para Deus, é no altar, comigo não tá. Eu não vou ficar para mim, não, eu não vou. E não só isso, mas isso também era uma forma de agradecer e honrar aquilo que aqueles homens fizeram, porque Davi fala corretamente, eu não vou beber a água do sangue desses homens aqui. Eles sacrificaram suas vidas por mim. E como eu e você não somos gratos pelas pessoas que vieram antes da gente. Como tem gente que sofreu para que você estivesse onde você está e você não diz um obrigado, você nem reconhece. Talvez você nem saiba. Davi sabia reconhecer aqueles que se sacrificavam por ele, aqueles que trabalhavam por ele, aqueles que estavam lutando por ele. Você faz isso? Talvez é por isso que você não seja abençoado. Talvez é por isso que as pessoas não estejam fazendo coisas por você, nem com você. Você não sabe agradecer. Você não sabe reconhecer, você não sabe elogiar. É bobeira, querido. É uma aguinha na garrafinha. O que é demais? Que é isso aqui demais? A aguinha do poço na garrafinha. Mas Davi reconheceu o sacrifício daqueles 3 homens e falou, tamanho é o sacrifício de vocês que eu vou continuar com sede. Eu quero beber água. Olha o carro do ovo aí. Eu vou continuar com sede. Porque eu quero honrar o sacrifício de vocês. Eu quero elogiar, eu quero enaltecer, eu quero agradecer o sacrifício que vocês fizeram por mim. Tu não elogia ninguém. Tu não agradece. Tu não reconhece. Quando o nego faz as coisas pra você, tu fala assim, podia ser melhor, hein? Eita. Tá bom, mas não tá tão bom, né? Se fosse eu que fizesse... Ih, se eu tivesse ido lá em Belém buscar aguinha, já trazia com gelo, no canudinho. Cadê meu canudinho? O que tu faz é sempre melhor que o dos outros, né? Então tu não agradece ninguém, tu não elogia ninguém, ninguém presta, nada que os outros fazem é bom. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, então ele sabia elogiar. O que fizeram para ele, ele sacrificou a Deus. Quando ele foi abençoado, ele ofertou a Deus. Quando fizeram bem por ele, ele elogiou. Quando cuidaram dele, ele reconheceu, ele agradeceu. E aqueles homens foram com Davi até as últimas consequências. Se você continuar lendo o livro de Crônicas, guerras e mais guerras são vencidas por Davi e por todos esses homens. E não só esses 3, mas se você for ler o resto, você vai ver que mais e mais homens foram chegando, guerreiros valentes foram chegando junto de Davi falando, eu tô contigo. Você é o rei. Você é o líder. Você tá no propósito. Você tá no caminho, eu tô contigo. E foram se juntando. Tamanho era o exército de Davi que todas as guerras que Davi andou daqui para frente ele venceu. Todas. Porque Davi sabia como lidar com essas pessoas. Davi sabia. Ele sabia ser rei. E ele aprendeu na luta. Não foi sentado na rede. Então, querido, que nós aprendamos do exemplo de Davi. Que essas atitudes de Davi sejam exemplos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Não basta a gente dizer que é crente, não basta a gente dizer que é cristão, não basta a gente dizer que é servo. A gente tem que começar a viver. As nossas atitudes precisam ser condizentes com a nossa fé. Por que Davi era homem segundo o coração de Deus? Porque as atitudes dele estavam de acordo. Não era só o coração. Eram as atitudes, era o pensamento.
E por último, olha aqui, quando o autor de Crônicas começa a listar os homens que se tornaram guerreiros e líderes e soldados no exército de Davi, olha o versículo 41 desse mesmo capítulo. O versículo 41 de 1 Crônicas capítulo 12 fala de um homem. Que homem é esse? Urias. Urias, o Heteu, marido de Batseba. Davi não vigiou. E o pecado que ele cometeu com a esposa desse homem que era guerreiro dele, que estava com Davi no início, causou a ruína de Davi, com consequências para toda a sua família. Que nós aprendamos de Davi como proceder na nossa vida. A Bíblia nos dá conselhos, exemplos práticos para nós colocarmos no dia a dia e sermos abençoados. Davi não era melhor que eu e você em nada, e se você conhece a história de Davi com Batseba e Urias, você sabe muito bem do que eu estou falando. Eu nem vou pregar essa história aqui, porque todo mundo conhece essa história de trás para frente. Davi não era melhor do que eu e você em nada. Mas o coração de Davi estava em ouvir e obedecer à vontade de Deus. Deus deixou claro os seus mandamentos, a sua vontade, a sua orientação, os seus conselhos para a minha vida e para a sua vida na Bíblia. E nós lemos aqui um pedacinho que traz grandes conselhos, grandes orientações para você e eu termos uma vida abençoada. Porque daqui para frente, querido, a vida de Davi foi só para cima, até ele dar mole. Então, eu quero te encorajar a colocar o teu coração nas coisas de Deus. E quando Deus falar contigo, que você ouça a voz de Deus e que você o obedeça. Que as suas atitudes demonstrem o Deus a quem você serve. Que você não precise contar para ninguém, que você não precise usar palavras para dizer para as pessoas qual é o Deus que você serve, mas que as suas atitudes demonstrem para todo mundo: esse cara aí é cristão. Essa mulher aí é crente. Aquele fulaninho ali, ó, pode falar com ele ali que aquele ali tem relacionamento com Deus. Não sei o que ele tem. Não entendo o que está acontecendo ali não, mas é de Deus. Porque esse é o chamado. Davi foi chamado para ser rei. Deus te chamou para alguma coisa. Eu não sei. Eu não sei o que Deus tem contigo. Eu sei o que Ele tem comigo. E eu estou na luta. E eu preciso de vocês. A gente junto cresce. A gente junto a gente anda. A gente chega no propósito. Mas o que Deus tem para você? Deus te chamou para quê? Deus te ungiu para quê? Deus te batizou para quê? Deus colocou o Espírito Santo dele em você para quê? Para tu virar cristão 007, o espião escondido, que ninguém sabe que é cristão, que se tu misturar ali, ninguém sabe a diferença. Não foi para isso, com certeza. Deus te chamou para uma caminhada com Ele, na presença dEle. Então, tá na hora de você sacudir a poeira. Eu sei que você tá parado um tempo, querido. Eu sei que a quarentena é desculpa para tudo. Eu tô ligado. Eu tô usando isso aí como desculpa para tudo. Mas chega. Tá na hora de você sacudir a poeira. E você começar a ser aquilo que Deus te ungiu para que você fosse. Tá na hora de você começar a manifestar o Espírito Santo na tua vida, transbordando para que aqueles que estão ao seu redor sejam impactados. Uma nação inteira foi impactada porque um homem foi segundo o coração de Deus. Se isso aconteceu em Israel, o mesmo Deus habita hoje em nós através do Espírito Santo. E uma pessoa que se coloque com o coração segundo o coração de Deus é capaz de transformar esse bairro, essa cidade, esse estado, esse país. Eu creio que Deus pode usar qualquer um de nós porque Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. O problema é que nós não temos o coração onde Davi estava. E aí, a gente não anda.
Deus não tem liberdade para agir. Imagina se só nós. Não precisa de muita gente, não. Acho que tem 20 pessoas me ouvindo aqui. Um pouco mais. Imagina se só a gente decidir ser segundo o coração de Deus. Imagina se só a gente decidir ouvir Deus e obedecer. Se um homem transformou Israel na maior nação da terra no seu tempo, imagina o que a gente pode fazer. Amém? Posso ouvir um amém? Você está comigo aqui? Me dá um amém aí para saber que você não está dormindo, que você está aqui comigo. Essa palavra é para a tua vida, querido. Bota em prática. Para de ouvir e deixar para lá. Bota em prática. Começa a andar. Ah, Bruno, mas não dá, cara. Eu já estou longe demais. Não tá nada. Deus é o Deus do recomeço. Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus de fazer tudo novo. Ele pega o que tem e ele transforma. Você sabe disso. E ele pode fazer isso na tua vida, querido. Quando é que você pode começar? Agora. Ah, Bruno, mas eu tenho muito pecado, querido. Davi era homem como a gente. Ele era como eu e como você. Você sabe a besteira que ele fez. E Deus usou. Que dirá na minha e na sua vida? Não se deixe abater pelo medo. Não se deixe abater pelo pecado. Não se deixe abater pela culpa. Não se deixe abater pelo trauma. Pelas coisas do teu passado. Pelo medo do que as pessoas vão falar. Querido, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que Deus tem para fazer na tua vida do que o que qualquer outra pessoa pode ter. Ah, mas eu não vou falar da minha bênção não, Bruno, porque tem mal olhado. Onde se viu? Crente com medo de mal olhado, de inveja, de fofoca. Filho, tu é coberto pelo sangue do Cordeiro. Nada pode tocar em você. Tome vergonha nessa cara. Comece a andar como abençoado que você é. A gente fica aqui domingo de manhã dizendo, eu sou abençoado, eu creio, Deus é bom, mas a gente não age. A gente não vive. Tá na hora da gente ser que nem Davi. Chega de só falar. Vamos começar a viver. Vamos começar a viver. Quando? Hoje. Deus tem uma jornada maravilhosa. Vai ter luta? Claro que vai ter luta. A vida não é fácil não, querido. Vai ter luta. Mas tem vitória.